Neste vídeo eu vou fazer aqui uma intervenção que é no sistema de freio do carro. Eu tenho aqui o sistema de freio de mão operando, está funcionando bem, e eu tenho aqui o pedal, que ele não vai mais que isso. Aí você vai dizer assim, mas por que você vai mexer numa coisa que está funcionando? Pois bem, eu já tenho uma pequena deficiência na frenagem. É pouca, mas já me indica que algo está errado. Errado ou não funcionando como deveria. O fluido ainda está ok, mas ele já está aí há um ano. Então já é um motivo para ele ser trocado. Agora eu vou abrir as rodas para ver o que é que tem de errado nas rodas. Porque o freio não está normal, do jeito que eu gosto. Aqui na roda dianteira direita, a princípio tá tudo bom. Só que eu tenho aqui, ó, esse pozinho em cima da lona, que é uma sujeira. Eu poderia só limpar isso aqui, só que eu não vou. Eu vou trocar ela, porque na minha opinião, isso aqui já tá liso. Deveria ter uma aspereza aqui, não tem. Eu poderia passar uma lixa, alguma coisa, mas eu vou optar por trocar, já que eu tô mexendo. O tambor, eu não tenho nenhum desgaste. Aqueles riscos que é formado no tambor é por causa dessa sujeirinha que fica entre o tambor e a lona. Aí o que acontece? Aí começa a fazer risco, então por isso que aí tem que dar um passe. Nesse caso aqui eu não vejo nenhuma irregularidade. Os rolamentos têm graxa, já foram feitos esse serviço aí há um ano atrás. Então é natural que esteja em boas condições ainda. Aqui na roda traseira já tem um sinistro e ele vem do retentor de roda. E aí faz essa lambuzeira. Talvez seja por isso que tinha horas que eu percebia que o pedal baixava um pouco ali. E agora aqui não vai ter jeito, aqui vai ter que trocar mesmo essas lonas. Elas começam a derreter devido ao óleo. E isso aí é normal de acontecer nos fusquinhas. Uns é mais frequente, outros é mais difícil. Aí você vai dizer assim, mas por que você não viu isso antes? Eu não vi porque não tinha vazamento. Nem atrás da roda, em lugar nenhum. Então não é um vazamento fácil de ver nessa situação aqui. Mas como eu já percebi que o pedal não estava operando como eu gostaria, então eu resolvi abrir, porque já está na hora da revisão também. A gente faz revisão nesse carro aqui uma vez por ano de freio. E como venceu já, então estamos fazendo. Aí esse aqui é o meu carro particular. Então ele roda todo dia, não é carro de modinha. Então aqui a gente tem que ficar atento com a manutenção. Ainda continua ali o meu relé, que é para fazer aquela situação da bobina do 15A, que eu já expliquei no vídeo. Ali eu já tenho um vazamento na coifa, essa aqui também já não está, então 100% vai ser trocada também. Então é uma revisão meio aqui, vamos dizer assim, de urgência. A mesma coisa acontece aqui no cubo, ele está em boas condições, por isso que é interessante você parar antes. Se parar depois aí o prejuízo é maior. E esse aí é um tambor que é novo, então sempre pare antes, que é melhor e vai custar menos. A traseira esquerda, eu já tenho aqui um desgaste da lona, bem acentuado. E a mesma situação, a gente vai limpar e vai trocar.
Não tem muito o que se fazer aqui. Normalmente, o ano passado, eu fiz só uma limpeza. Limpei tudo e remontei. Não foi preciso trocar peça. Esse ano já foi necessário. Já começou a ter algum desgaste. E aqui é a mesma coisa. Aqui tá bem igual ao outro lado. Não tem muito o que fazer. E eu prefiro, nessa situação aqui, eu prefiro trocar tudo. As lonas. A graxa é bem nova. Os rolamentos eles não têm ainda vamos dizer assim, uma questão de calor, que geralmente ele fica meio avermelhado por motivo que falta graxa. E neste caso aqui, como eu já fiz o serviço, ele tá bem legal. O tambor também segue aí um padrão bem bacana. Não vai precisar de dar passe nele. E aqui tem o rolamento com graxa, tá? Esse ponto de calor aqui assim, ó, geralmente é onde tem aquela sujeirinha que fica aqui por cima. Aí o que acontece? Aí em vez de pegar a lona no tambor, pega aquela sujeira. Por isso que é interessante fazer essa manutenção aí uma vez por ano no mínimo, tá? Isso é o que eu faço no meu carro. Aí no seu carro você que deve achar o que é melhor. Então aqui é isso aí que a gente está fazendo, uma manutenção básica. Eu já coloquei um retentor aqui. O procedimento é igual. As lonas novas, já com as arribite, lavado todo o espelho. Aqui eu coloquei uma graxa para facilitar mover. Usei uma graxa branca, mas a cor da graxa pouco importa, que é mais para você conseguir deslizar melhor aqui. Tá todo fechado porque eu ainda tenho que colocar o tambor. O tambor de freio também foi lavado da melhor forma possível. Aqui no tambor é só empurrar ele para a posição e entrar com a porca. Ele não pode ficar freado. Então essa roda aqui ela já está pronta. Desse outro lado aqui também eu não precisei mexer aqui no retentor porque ele não está vazando. Então não vejo razão para mexer nisso aí agora. As travinhas já na posição. Aqui é a mesma coisa, graxa para facilitar girar. E é só colocar agora o tambor, que também já foi lavado da melhor forma possível. Não temos risco aqui. Essa é uma das razões que para você fazer uma manutenção anual, evita de você gastar com passe de torno e aí acaba ficando mais caro a revisão. Por isso que eu sempre falo, pare antes, veja tudo antes, porque depois custa bem mais caro. Isso vale para tudo no carro, inclusive motor, câmbio, etc. Aqui o tambor já está na posição, é só empurrar. E essa porca eu apertei ela com a força da mão, só para mim poder regular ali as lonas. E aí depois eu vou fazer o aperto final, que também não é muito, porque senão espana a porca ou vai dar algum problema. Normalmente é 36 kg de aperto aí que a gente aperta isso daí, sem muita lenga-lenga. Na roda dianteira é a mesma coisa, mesmo procedimento. Aqui eu sempre passo um pano antes, ou uma escova, para tirar resíduo que possa ficar. E aqui o que eu já fiz? Já montei as lonas. Aqui vai o rolamento e já foi lavado e engraxado. Então ele vai entrar aí já lubrificado com graxa nova. Então esse é um procedimento que vai me garantir que eu vou ter freio e os rolamentos estão engraxados. Normalmente os carros que aparecem aqui, geralmente acontece o seguinte: é feito freio, mas aqui não é feito nenhum tipo de lubrificação. Então aqui a gente faz isso não é só no meu carro, isso é no carro de cliente também. A gente usa o mesmo padrão para ficar o mais perto do perfeito possível.
Nem sempre é assim que funciona, mas a gente consegue fazer dessa forma. E por que eu digo assim que nem sempre funciona? Porque às vezes você, mesmo estando em bom estado, o cilindro de roda ele acaba vazando e aí você tem que fazer o serviço de novo. Só que como ele não tem nenhum aspecto que está parecendo vazar, por isso que não vai ser trocado. A gente procura trocar as peças que de fato elas aparentam algum tipo de fadiga. Essa graxa eu já deixei ela aí, porque agora vai o rolamento. Então agora eu vou lubrificar o rolamento para colocar ela no lugar. Eu faço um aperto bem forte, até eu pressentir que aqui tá ficando pesado para girar. Quando eu percebo isso, o que eu faço? Eu volto um pouquinho. Então eu tenho aqui a folga. Como são rolamentos cônicos, então eu dou o primeiro aperto forte para ajustar o sistema e depois eu folgo ele procurando o ajuste ou o melhor ajuste. Então ele estando girando sem você precisar fazer força é o ajuste ideal e não tem folga, tá? Agora o que é o que precisa agora? Só colocar aí aquela tampinha, prender aqui da melhor forma e tá pronto. A roda esquerda dianteira, que isso aqui é o cabinho do velocímetro. Então não precisa também aqui de muito aperto, não precisa, que a roda não vai cair. Se você colocar a chave mal colocada, você vai poder espanar isso aqui e aí é um problema. Se você aperta demais, você pode quebrar o parafuso. Então você tem que ter noção de aperto para não detonar aí essa pecinha. É normal você escutar um barulho de pegando por dentro, porque as lonas precisam se ajustar ao cubo. Então isso também demora um tempo aí para acontecer. Mas também não é algo tão assim demorado, mas isso acontece e é perfeitamente normal. O que não pode é a roda ficar esquentando ou travando ou fazendo muito barulho. Então, o procedimento aí é bem simples para você regular isso aqui. Para fazer o travamento do cabo do velocímetro, a melhor opção que eu achei até hoje é enrolar aqui um arame e prensar aqui. Uma vez eu vi como se fosse uma pecinha que ela entra aqui dentro e faz uma pressão para manter esse cabo preso, porque ele não pode rodar em falso, tem que rodar junto com a roda. E eu não sei o que aconteceu, que eu nunca mais vi para comprar. Eu não sei se existe uma outra forma diferente dessa que seja eficiente. Então a gente adotou isso daí e funciona bem. Um araminho, torce ele, coloca ali. Você pode colocar qualquer tipo de roda aqui que não vai dar problema. É esse jeito aí que a gente tem feito e tem trazido resultado. Mas eu sei que existe uma outra forma, só que eu só não achei para comprar ainda. Então por enquanto a gente vai usando o araminho aí mesmo. Eu já vi aqui um preguinho, mas aí depende do estado dessa capa aqui. E a minha já não está tão 100%, então é isso aí que tem. E tem funcionado aí já há bastante tempo. Uma outra coisa, esses rolamentos desse carro aqui, os dianteiros já estão aí há 4 anos. Todo ano é feito essa intervenção nos freios, fluido, para evitar desgaste prematuro. E esses tambores também têm 4 anos. Que foi quando o carro começou a andar e aí a gente fez todo o sistema novo de freio. Mas a revisãozinha ela continua sempre anualmente. Aqui na roda dianteira direita é feito o mesmo procedimento, a mesma situação aqui com a graxinha para facilitar. E uma coisa que infelizmente acontece com as lonas
que elas vêm aqui com uma leve deformação aqui, ó. Não sei se vai ser possível mostrar, mas elas vêm aqui com como se fosse aqui um quinadinho. Não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo aqui, mas se você for instalar isso aí, você vai perceber que elas não vêm retas. Tem umas que vêm bem retinha, tem outras que já vêm com essa, como se fosse aqui assim, uma parte aqui com um calombinho aqui, uma valetinha. E aí o que acaba acontecendo com isso daí? Acaba acontecendo que demora um pouquinho para você conseguir ajustar o freio. Ó, tem uma lombada aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Como se fosse umas depressões aí na lona. Aqui, ali, aqui também. E aí o que acaba acontecendo isso daí? Às vezes você fala assim, ah, mas o freio baixou, deu uma desregulada e o freio é novo. Então às vezes é esse tipo de coisa aqui, ó, que acaba acontecendo numa lona nova. E aí até isso aqui gastar para deixar tudo plano, então é um problema. Aí o que acontece? Você poderia fazer o quê? Você poderia trocar de lona, devolver para a autopeça e... Só que aí é aquela história, o tempo que você vai fazer para desmontar isso aqui, para tirar, para colocar e ver, então às vezes acaba que não compensa. E aí isso aqui vai requerer uma regulagem daqui mais uns dias, porque ao invés de pegar toda a lona no tambor, vai pegar só isso aqui. E até que isso daqui gasta, então vai ter que fazer uma outra regulagem. Então por isso às vezes acontece muito de você fazer o serviço e às vezes fala assim, ah, mas nossa, fiz o serviço e já tá ruim de freio de novo, não sei o que. Porque tem que ajustar devido a essas coisas. E às vezes para você explicar isso aí para um cliente é uma situação um pouco complexa, porque ele não vai entender que é um problema da peça, não é um problema de quem montou, porque montar não tem dificuldade nenhuma, só colocou isso aqui, ó, e aí tá pronto, tá? Eu já vi algumas situações onde eles lixam essa quininha aqui, que não faz sentido nenhum, mas então às vezes tem essas pequenas deformações nas lonas, e aí inclusive existe manuais aí que diz o seguinte, você tem que rodar e frear pouco, né, sem evitar freagens bruscas com 500 quilômetros. Então, ou seja, é mais ou menos 500 quilômetros para isso aí assentar tudo e aí você ter um freio pleno, tá? Isso aí segundo os manuais, é só procurar aí que você consegue achar essa informação aí impressa. Só que o que acontece? Às vezes você vai explicar isso para um cliente, ele acha que ele já vai sair freando e tal. Não, existe um período, você precisa resolver isso aqui, as peças precisam se assentar. Então não é assim, né? Já vai saindo. Vai ter freio? Claro que vai. Se precisar, pode apertar com vontade? Pode. Mas se não precisa, você vai apertando mais de leve até assentar. Por causa desse tipo de coisa. Só que às vezes para você explicar isso aí para um cliente, ele acha que não. E o próprio manual, inclusive dos carros mais novos, já especifica 500 km para assentar o sistema. E aí você imagina nesse sistema aqui que ainda é tambor dianteiro. Então tem essas diferenças em relações a você conseguir extrair a melhor frenagem. Então, muitas vezes é isso aí, ó. Até ajustar, assentar, demora um pouco. Agora é só colocar aqui o tambor e fazer o mesmo procedimento que foi feito do outro lado. Aqui eu já fiz o ajuste. Tá girando fácil. Esse guarda-pó, eu não coloco nada dentro dele, porque não tem necessidade. Tá? Não é ele que vai manter lubrificado o rolamento. Até porque não vejo como essa graxa sair daqui e entrar ali para lubrificar, e pior, o rolamento que é do outro lado. Agora, se você quiser encher isso aqui de graxa, de repente numa viagem,
para ter um pouco de graxa e não precisar caso aconteça alguma situação. Mas eu ainda prefiro levar numa sacolinha. Aí aqui é só empurrar. Tá pronto. E agora é só fazer a sangria dos freios. Na sangria é interessante a gente sempre falar por quê. Você tem um fluido velho. Isso acontece muito em carros que nunca é feito esse procedimento de sangrar os freios. E aí o que acaba acontecendo? Acaba danificando peças que supostamente estariam boas. E a pior delas é quando isso acontece com o cilindro mestre. Por isso que eu faço a troca do fluido de freio uma vez por ano, para evitar isso aí. Eu já drenei o fluido daí. E eu não vou nem falar marca, porque não adianta falar uma marca aí muito poderosa. E aí você chega lá na autopeça, não tem. As lonas, eu subi todas elas, deixando fácil de virar a roda. Eu não vou falar para vocês ir contando o número, porque isso aí não faz muito sentido. O que você tem que fazer é deixar as lonas iguais e sem prender. E isso aí é fazendo e testando. Aqui eu já tenho um fluido aí. E agora eu tenho que fazer ele sair na roda. E eu vou começar pela direita traseira para fazer a sangria, tá? Para um primeiro momento deixei bastante aqui assim, porque como vai sangrar, então é independente. Então, mas normalmente quando você termina de fazer a sangria, o ideal é deixar aqui mais ou menos no meio, um pouquinho para cima. Não é o nível aqui que vai fazer ter freio ou não. E agora é só deixar a ferramentinha fazer o trabalho dela. Aqui ainda está vindo o fluido sujo, que é o que tinha no cano. E aí ele vai se alojando aí, ó. Aqui já começou a aparecer o fluido novo. E ele vai descendo aqui. E aqui eu já tenho a diferença aqui do fluido que vem novo e o fluido velho, que ele é mais escuro a cor, que tá aí. E isso que esse fluido tem 1 ano que tá aí. Ó a situação. Então agora o que acontece? Agora aqui eu vou deixar sair só mais um pouquinho. E essa roda aqui já vai estar pronta. E aqui eu já estou na última roda. O aparelhinho se mostrou muito bom. Eu já consegui fazer a sangria de todas as rodas. Terminei aqui com a dianteira esquerda. Já saiu aqui o fluido novo. E aqui você pode abrir direto. Você abre o registro. Ele vai começar a sugar. E aí depois você já abre o sangrador. Na hora de terminar, você fecha o sangrador, depois fecha o registro. E se mostrou uma ferramenta fácil de usar e muito útil. Eu fiz isso daqui muito rápido. Por enquanto eu gostei. Aí dá pra ver aqui a diferença do fluido novo chegando com o fluido antigo. E eu gostei muito mais, que dá pra você fazer sozinho. Você não precisa ficar pedindo pra ninguém ficar pedalando lá. Então é muito mais rápido e prático. O fluido que saiu foi isso daí. É uma coisa que adianta muito. Agora, na questão assim do porquê que eu faço essa troca de fluido uma vez por ano, pelo seguinte: para não danificar cilindros de roda e cilindro mestre antes do tempo. Então é barato um frasco de fluido. Então eu não vejo motivo assim para dizer é o valor que é impeditivo.
Então isso aí foi uma manutençãozinha básica de freio. Após a sangria, o pedal do freio ficou na mesma altura. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.